Funcionando o áudio, Leandro? Funcionando. O meu também? Tudo certo. Vamos só dar alguns minutos aí para o pessoal que estava na outra reunião entrar, uns 2 minutinhos, e aí a gente começa. Então a gente só tem 30 minutos, né? 30 minutos de reunião, eu achei que era mais tempo. Tá. Aproveitar o tempo aqui, o pessoal que está na reunião vai convidando aí um colega fisioterapeuta, que tem interesse também em saber mais, em aprender sobre avaliação funcional, colega que atende aí na área de ortopedia ou fisioterapia esportiva, vai convidando aí. Acho que a gente já pode iniciar, Leandro. Beleza. Vou compartilhar aqui. Nós já nos apresentamos, né, pessoal? Então, eu sou o Maicon, fisioterapeuta esportivo, e o Leandro vai iniciar nossa apresentação. Está aparecendo aí? Tá aparecendo para mim. Beleza. Beleza. Então, Pode mandar ver. vamos lá, né? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Gomes, sou fisioterapeuta pela Universidade de Brasília, ok? Vamos tentar ser o mais breve possível. Então, vamos lá para a nossa aula de avaliação funcional de membros superiores. Bom, quando a gente pensa em avaliação funcional, geralmente o que vem na nossa cabeça é o ambiente da fisioterapia esportiva. Mas nada nos impede de utilizar todas as variáveis que a gente vai observar dentro de uma avaliação funcional, conhecendo cada um dos testes, para avaliar qualquer que seja o nosso paciente. Então, se a gente sabe o objetivo do teste, a gente pode utilizar essa avaliação funcional para avaliar qualquer paciente. E para que serve, então, a avaliação funcional, né? Qual que é o objetivo dela? Eu coloquei aqui alguns pontos mais importantes, tá bom? E acredito que o primeiro passo de uma avaliação funcional é para que a gente consiga conhecer o nosso paciente. Como assim? Porque a partir da realização dos testes, por exemplo, eu já consigo ver se meu paciente ele tem uma boa tolerância ao exercício ou se ele tem uma boa consciência corporal, por exemplo. E quando a gente pensa em avaliação funcional, o que vem à nossa cabeça, principalmente, e é o maior ponto da avaliação funcional, é identificar alterações biomecânicas associadas a lesões, por exemplo, dentro da nossa avaliação, como, por exemplo, se a gente identifica um drop pélvico, um valgo dinâmico durante um step-down test, ou então se a gente vê que aquela escápula não tem um bom controle neuromuscular ali durante o Y-test, já são algumas variáveis que a gente vai poder observar. E todas essas observações que vamos fazer nos testes funcionais, elas vão ser muito importantes para que a gente consiga desenvolver um raciocínio clínico. Então, se a gente observou que o nosso paciente não tem uma boa tolerância ao exercício, que ele não tem uma boa consciência corporal, eu já sei que eu vou ter que utilizar, inicialmente, de exercícios menos complexos e que, por exemplo, que utilizem o peso corporal e não uma carga externa, por exemplo. Então, se eu identifiquei que o paciente não tem um bom controle ali escapular, eu já sei qual musculatura eu vou fortalecer. Então, através desses testes funcionais, a gente vai conseguir, então, facilitar a prescrição de exercícios dentro do nosso ambiente clínico e, então, ter uma maior segurança e objetividade, né, para a gente conseguir oferecer resultado o mais rápido possível para o nosso paciente. E, é claro, depois de ter feito o nosso plano de tratamento, de ter feito a avaliação funcional, pensado no plano de tratamento, ter feito todo o nosso planejamento com o paciente, é muito interessante que durante a alta do paciente a gente faça uma reavaliação funcional para saber como é que foi essa evolução do tratamento, para você conseguir colocar esse cara aí para a vida dele de uma forma mais segura, beleza?
Bom, e dentro da avaliação funcional, os testes funcionais vêm ganhando cada vez mais espaço. Então, eles são os principais componentes aí dentro da nossa caixinha de ferramentas da avaliação funcional, e eles fornecem informações detalhadas sobre a condição física e funcional do paciente. Segundo Marconi e Lakatos, nós podemos defini-los como instrumentos utilizados para obter dados que permitam medir o rendimento, a competência e a capacidade dos indivíduos de forma quantitativa, ou seja, de uma forma numérica. Então, esses dados qualitativos e quantitativos, eles vão fornecer informações sobre a funcionalidade de uma determinada área testada do paciente. E também, esses testes funcionais, eles vão complementar a nossa avaliação musculoesquelética, que a gente faz toda vez que a gente encontra um paciente pela primeira vez. Então, esses dados também vão fornecer informações sobre a evolução do nosso tratamento e que vão nos ajudar a fazer um retorno seguro ao esporte, ou à atividade física, ou à atividade de maior relevância para o nosso paciente, e também vão nos ajudar a observar os fatores de risco aí associados a lesões. Bom, então, quais são os principais testes funcionais que a gente utiliza dentro de uma avaliação funcional de membro superior? O primeiro deles é o Y-teste, tá? Que permite, então, que a gente consiga fazer uma análise quantitativa aí do alcance do membro superior do paciente, enquanto ele sustenta o seu peso no membro superior contralateral. Como é que a gente realiza esse teste, né? Pode passar. Nós vamos posicionar 3 fitas na posição de um Y. Então, a gente pode colocar 3 fitas métricas que vão permitir que a gente consiga ver ali de uma forma mais direta o alcance máximo do paciente, ou então a gente pode colocar, aí, como a gente colocou na imagem do lado, 3 tiras de fita crepe no chão. E aí a gente pode vir com a caneta depois e marcar o alcance máximo, depois a gente vem com a fita métrica e vê qual foi a distância, tá bom? E o paciente, então, ele vai posicionar a mão na interseção das 3 linhas, beleza? E deve ter um formato aí de 90 graus do membro superior com o tronco, e o tronco deve estar paralelo ao solo. Então, para homens, esse posicionamento tem que ser de 4 apoios, tá? E para mulheres, esse posicionamento pode ser em 6 pontos de apoio. Então, as mulheres podem realizar o teste com os joelhos no chão. Então, para o desenvolvimento do teste, o paciente deve realizar um alcance máximo com a mão livre para a maior... Se passou. Para a maior distância sobre as fitas métricas na direção medial, látero superior e látero inferior. Pode passar. Pessoal, o áudio ligado aí está atrapalhando um pouco. Espera aí. Foi? Beleza. Então, vamos lá. Então, para uma boa realização do Y-teste, o paciente ele não pode tocar o solo fora da fita métrica, tá bom? E a gente vai realizar, então, 3 tentativas para cada uma das distâncias e fazer a média dessas tentativas. Então, o paciente vai lá, realiza o alcance látero superior, látero inferior e medial, descansa. Faz de novo, descansa, faz de novo. Vamos ter uma média para cada uma das distâncias. E aqui eu coloquei 3 pontos importantes que são interessantes para uma boa realização do teste, dentre eles a mobilidade torácica e uma estabilidade dinâmica boa aí dos membros superiores, principalmente um bom controle neuromuscular, e quando a gente pensa na musculatura periescapular, que faz a estabilização da escápula no gradil costal, e também o bom controle neuromuscular da musculatura do core, para fazer uma estabilização aí do tronco e da região lombopélvica. E como é que a gente faz, então, o cálculo dessa assimetria, né? A diferença entre os 2 membros? Então, a gente pode considerar um paciente com dor ou então um paciente com lesão no membro superior. A gente vai fazer uma divisão entre o membro acometido e o membro não acometido, isso para cada uma das distâncias, tá bom? Ou então, considerando um paciente aí que a gente vai ver a dominância entre os membros. Então, a gente vai considerar um paciente sem lesão, vamos utilizar o membro não dominante sobre o membro dominante. A gente faz essa divisão, vai subtrair de 1 e vai multiplicar por 100. Então, o interessante é que a gente tenha, no máximo, uma assimetria de 10% entre os membros, tá bom? Pode passar. Que eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que vamos supor que o paciente ele consiga alcançar 55 centímetros para a distância látero superior, por exemplo,
com o membro acometido. E com o membro não acometido, ele alcança 64 centímetros. Fazendo essa divisão, vamos ter 0,85. Então, a gente diminui de 1, vamos ter 0,15, multiplicamos por 100 e temos aí, então, a nossa assimetria de 15% entre um membro e o outro. Então, nesse caso, como ele tem mais que 10% de assimetria, seria muito interessante na nossa avaliação a gente conseguir identificar onde é que está o problema maior do paciente para que a gente consiga intervir e tentar trabalhar para reduzir essa assimetria a menos de 10%, tá bom? Bom, e é claro, cada uma das distâncias do Y-teste vão nos fornecer informações importantes. Aqui eu coloquei as principais, os pontos chaves de cada distância, tá? Então, quando a gente pensa na distância lateral-superior, é muito interessante que o paciente tenha uma boa mobilidade para flexão e abdução da articulação glenomeral, uma boa um movimento normal artrocinemático da articulação acromioclavicular, uma boa flexibilidade da grande dorsal e uma boa rotação superior e protração da escápula, pensando no membro que está em cadeia cinética aberta, então fazendo aquele alcance superior máximo. Já quando a gente pensa no alcance látero inferior, é claro que o paciente vai ter uma boa mobilidade ainda de glenomeral, ele vai ter que ter uma boa artrocinemática aí da acromioclavicular, mas aqui a gente consegue observar principalmente que entra na jogada é a flexão e rotação do tronco, tá? Que acontece principalmente ao nível de T12 e L1, que é a região de maior mobilidade aí para a rotação da nossa coluna vertebral. E quando a gente vai pensar no alcance medial máximo, o paciente no membro que está em cadeia cinética fechada, então o membro de apoio, é muito interessante que o paciente tenha um bom controle motor da musculatura periescapular que faz a estabilização da escápula no gradil costal. Por quê? Porque quando a gente faz aquele alcance médio máximo, o centro de gravidade vai ser deslocado mais para longe da articulação de apoio, então vai aumentar o braço de alavanca, então esses músculos têm que estar bem controlados e bem fortes nesse sentido, tá bom? Aqui a gente colocou para vocês um exemplo de realização do teste, então faz os 3 alcances, descansa, depois repete esse mesmo movimento e a gente vai fazer então a média das 3 tentativas para cada uma das distâncias. Aqui a gente trouxe um outro teste que a gente utiliza, que é o Close Kinetic Chain Upper Test, ou CKQuest, que vai avaliar a estabilidade, potência e agilidade do membro superior em cadeia cinética fechada. Pode passar. Bom, como é que a gente realiza o teste? Vamos marcar no chão com a fita adesiva uma distância de 91,4 centímetros, em que o paciente ele vai ter que ficar na posição de prancha ventral com os cotovelos estendidos. E no caso das mulheres, elas podem realizar o teste com os joelhos apoiados também. E cada uma das mãos, então, vão ficar posicionadas sobre a fita adesiva e o terceiro dedo vai estar alinhado com a marcação. E que consiste esse teste, né? Então, o paciente ele vai ter que tocar o dorso da mão a maior quantidade de vezes possível durante 15 segundos. Então, da mesma forma do Y-teste, vamos fazer 3 vezes e tirar a média dessa quantidade de toques em 15 segundos. Então, para uma boa execução do teste, alguns pontos a gente tem que observar. Então, o tronco tem que estar alinhado com o membro inferior, os membros superiores eles têm que estar perpendiculares ao solo e as mãos devem alcançar a marcação. Então, devem alcançar a marcação e o dorso da mão de uma forma correta. Então, devemos também manter os pés na posição inicial o tempo todo e os homens não podem tocar o joelho no chão. E eu trouxe aqui para vocês esse estudo de Pontilho e colaboradores de 2014, que ele pegou atletas de futebol americano e observou que atletas que não tinham lesão, tá? Então, os atletas que não tinham lesão, quando eles realizavam o teste, tinham um score menor que 21 toques, parece que eles tinham uma chance maior de ter lesão quando a gente compara com aqueles atletas que tinham um CK-Quest de com maior de 21 toques, tá? Mas aqui eu trago a importância para vocês de vocês verificarem sempre na literatura a quantidade de toques para a população que você está avaliando, beleza? Porque varia muito para cada população. Aqui a gente trouxe um exemplo do teste.
Então, posicionamento em plancha ventral, tocar o dorso da mão em 15 segundos a maior velocidade possível e sempre retornar para a posição. Aqui a gente trouxe um outro teste, que é o Medicine Ball Test, que ele vai avaliar a força e potência funcional da parte superior do corpo de maneira unilateral, tá? Em cadeia cinética aberta. Então, ele consiste em empurrar uma bola com peso, geralmente o peso é de 2 quilos ou 3 quilos, para a frente em um movimento de arremesso com apenas um dos membros superiores. E aqui eu trouxe uma observação que esse teste também pode ser realizado de forma bilateral, tá? Então, o paciente vai posicionar a bola na altura do peito e vai empurrar a bola na maior distância possível. Só que quando a gente faz isso, precisa verificar assimetrias com a dominância ou lesão. Então, por isso, eu aconselho a realizar esse teste de maneira unilateral. Como que a gente realiza o teste? Então, o paciente vai estar sentado, segurando uma Medicine Ball na altura do ombro, e ele tem que manter o contato das costas com a parede, joelho a 90 graus e pé sobre o chão, tá? Então, ele vai empurrar a bola para frente na maior distância possível. Ele não vai jogar a bola de qualquer jeito, ele vai empurrar, sem retirar da parede a cabeça e a escápula do outro lado. Então, a gente tem que fazer a distância da parede até o contato da bola no chão, e a análise vai ser feita também, igual aos outros testes, 3 repetições. A gente vai pegar a média dessa distância, beleza? Aqui eu coloquei que é interessante também fazer a redução do tamanho do braço do paciente para fazer, para reduzir da distância da parede até a bola, na distância máxima. Como é que a gente faz isso? Posiciona o membro superior com flexão de 90 graus de ombro, estende o cotovelo e solta a bola. A gente vai ver onde a bola caiu e vai ver a distância da bola até a parede, e dessa distância do comprimento do braço, vamos reduzir da distância máxima do teste. E um ponto interessante aqui que eu acho é sujar a bola com talco. Por quê? Porque quando ela está suja com talco, você vai conseguir ver exatamente o ponto inicial que ela tocou o chão. Porque quando você faz sem o talco, é muito difícil você visualizar, porque é muito rápido quando a bola cai no chão. Então, é muito difícil você visualizar o ponto exato que ela caiu. Então, quando ela está suja, ela marca ali no chão e você consegue ter uma medida mais fidedigna. Pode passar. Desses testes, também esse é o que requer maior espaço, né, Leandro? Isso, então, os exato. outros dois, eles são testes que você faz ali dentro do consultório, ali com maca e tudo, um consultóriozinho pequeno. De todos eles, esse aqui é o que você precisa aqui de um vão ali de uns 6 metros, mais ou menos, que já é suficiente. Aquela fita métrica maior, aquela de desenrolar, que a gente utilizou aqui, e ela foi suficiente. Dificilmente o paciente vai conseguir arremessar essa bola tão longe, porque ela tem 2 quilos, né? Essa aqui que a gente está utilizando no exemplo. Pode ir. Aqui a gente trouxe um exemplo de execução. Parece que está travando um pouco o vídeo, né? Mas depois a gente disponibiliza esses vídeos para vocês no grupo. E como é que a gente faz a simetria também? Da mesma maneira que a gente fez a do Y-teste, tá? Então, membro acometido sobre membro não acometido diminui de 1 e multiplica por 100. As referências que a gente está utilizando, elas consideram, então, 10% aí de tolerância para a simetria de um membro para o outro. Então, com todas essas informações... Que não tem paciência da casa, que a né? gente- Tem menos paciência, então, com certeza. Também não é para ela. Não, né? Para vocês vão passar para mim. Ah, meu colega aqui falou. Aí, o pessoal desligou aí já. Então, com todas essas informações dos testes que o Leandro mostrou para vocês, o que a gente consegue fazer, né? Você consegue extrair ali informações importantes para você ter um direcionamento melhor do seu tratamento e para você também ter um parâmetro de alta. Então, na maior parte aí da literatura,
você encontra os testes funcionais fazendo parte dos critérios de alta. Então, para você dizer que o seu paciente está, de fato, ali preparado para seguir ali a sua prática esportiva, suas atividades funcionais, com menor risco de ter uma recidiva de lesão. Então, é um parâmetro muito bom. Então, o que a gente sugere, né? Cada um desses testes, você precisa gerar aquela simetria com aquele cálculo que o Leandro mostrou para vocês. É um cálculo simples de fazer ali uma porcentagem de um lado pelo outro. Lembrando que, quando você vai comparar os dois lados, você precisa considerar que o lado dominante do paciente, geralmente, ele vai estar um pouco mais forte. Então, ele pode ser mais forte, digamos assim, ter um desempenho melhor, até 10% do que o lado não dominante. E quando você olha para um paciente que tem um dos lados, né, ali do membro superior lesionado, você espera que o lado lesionado dele tenha um desempenho menor. Então, quando você estiver interpretando o laudo, você tem que considerar isso, o lado dominante e o lado lesionado. Então, considere que o lado dominante ele pode, sim, ser um pouco mais, ter um desempenho melhor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para fazer esse resumo e tudo, foi uma das situações assim, que mais me trouxe dificuldade. Então, a dificuldade para construir esse laudo tira de você um tempo muito grande, um tempo importante que você poderia estar fazendo outras coisas, outras avaliações com o seu paciente. Tem uns cálculos que não são cálculos difíceis, mas acaba te tomando tempo também. E o laudo que o paciente, para entregar para o paciente, ele precisa ser bem feito, precisa ter um aspecto visual bacana e tudo mais. E também, além disso tudo, precisa ter uma linguagem acessível, tanto para o paciente quanto para o profissional que vai pegar esse paciente que você encaminhou. Por exemplo, um profissional de educação física, ou o médico que avalia ali que acompanha aquele paciente. Então, esse laudo ele precisa também ter uma linguagem acessível. Então, por essas dificuldades, nós criamos essa ferramenta, que é a aba funcional. Ela é uma ferramenta que você utiliza ali no computador ou no celular. Não é um aplicativo, tá? Não precisa instalar nada. Então, a gente construiu essa aqui para o membro superior, para facilitar essa avaliação do membro superior. E aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês como que se interpreta os dados aqui desses testes funcionais, utilizando essa ferramenta que nós criamos aqui, tá bom? Então, vou dar um zoom aqui, aproximar um pouco e explicar melhor para vocês. Então, qual que é a sacada dessa ferramenta? Ela você já consegue ter esse laudo que vocês estão vendo aqui na tela, de forma semi-automatizada. Você não precisa editar isso daqui não precisa digitar o nome ali do paciente, não precisa digitar nada aqui nesse laudo, tá? Tem algumas etapas anteriores a essa página que você vai preenchendo e vai também acompanhando ali a execução de cada teste. Então, você primeiro vai executar lá o Y-teste. Então, no começo, você vai olhar ali como que é a avaliação do Y-teste, o que você precisa fazer, qual é a distância, quais os materiais que você precisa utilizar, tudo. E aí você vai ter ali um direcionamento para você lembrar como se executa o Y-teste. Esse é o primeiro aspecto, tá? Tem alguém com o microfone ligado? Só um pouquinho. Dá uma olhada aí, pessoal, no microfone. Então, essa avaliação aqui, essa ferramenta, ela vai facilitar. Você vai conseguir apenas colocar lá a informação ali do teste funcional. Então, qual foi a distância que o paciente conseguiu alcançar Deixa eu pegar um desenho aqui. Nessa direção aqui, ó. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, aqui, se você tem essa direção aqui, a látero superior, que é essa direção aqui, ó, látero superior, você vai lá e marca
na fita métrica qual foi a distância que esse paciente alcançou ali, empurrando esse pratinho ou um cone. E aí você vai simplesmente colocar lá a distância, a média das 3 medidas que o paciente fez na ferramenta. E aí ela vai sair aqui já o valor da assimetria de forma automática, tá? Então, é isso aqui que é interessante. Você não precisa ficar fazendo esses cálculos. Então, essa ferramenta, nós criamos ela para facilitar isso. E aí você digita aqui quais foram as distâncias para a direção lateral inferior, para a direção medial, tá bom? E aí sai essa assimetria. Dois aspectos importantes aqui dessa assimetria é o seguinte. Se essa assimetria der positiva, por exemplo, aqui 11%, significa que o lado lesionado ele está ali mais com desempenho mais fraco, com desempenho menor do que o lado não lesionado, tá? Quando essa assimetria dá negativa, significa que o lado lesionado ou então o lado não dominante, ele está apresentando um desempenho melhor, tá bom? Ou seja, quando dá negativo, é o contrário do que se espera, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí da interpretação desse resultado, saber o que é positivo, o que é negativo. Negativo, o lado lesionado está com desempenho melhor. Positivo, o lado lesionado está com desempenho pior. Isso é o esperado. Então, quando dá o valor positivo, está batendo aí com a queixa do paciente, com a lesão ou com o lado não dominante, tá? Esse é o primeiro aspecto aí. E isso vale também para, não só para o Y-teste, mas vale também aqui para o Medicinal Test, que vai ter a mesma interpretação. Quando dá positivo, o lado lesionado ou não dominante, ele está com desempenho pior. Só fica de olho aí no microfone. Nada. Não agradável. Vai fazer o quê? Funcional, meu osso. Mas qual deles? Ó, que eu tô boazinha, tô deixando você escolher. Não, Vai isso dar não é. Camila. Esse é um treino que eu preciso passar ali. Só um minutinho, tá, pessoal? 1,5 minutos? Não. Beleza. Deu certo aqui. Então, pessoal, essa interpretação ela equivale aí não só para o Y-teste, mas para o Medicinal Test também. Quando nós falamos aqui do CKQuest, que é o último teste funcional que nós incluímos na lista, ele apresenta uma interpretação mais simples. É uma interpretação se ele está alcançando ali o parâmetro que nós utilizamos de 21 toques ou não. Então, se ele não está alcançando esse parâmetro, aqui a casinha dele aqui fica vermelha, tá? Então, a célula aqui fica vermelha. Da mesma forma, isso daqui fica verde quando ele consegue alcançar o desempenho aí de 21 toques, tá bom? Para os outros parâmetros, aqui para o Y e para o Medicinal Test, a mesma coisa. Quando está tudo certo, quando o paciente tem um desempenho aí menor do que os 10% de diferença, então tudo vai ficar verdinho aqui. Se ficar amarelo, tem uma alteração moderada, né? Uma alteração leve, na verdade, que é uma alteração de 10% até 15%, uma alteração leve. Se essa alteração for de 15% até 20%, é uma alteração moderada. Então, essa casinha aqui vai ficar rosa. E isso é tudo automático, tá? Você não vai precisar fazer nada. E caso tenha uma alteração grave, isso aqui vai ficar vermelho, tá bom? Aqui embaixo tem um gráfico também, exemplificando como essa casinha aqui, como esses resultados dessas células, né, estão equivalendo aqui nesse gráfico. Então, é apenas um gráfico mostrando se está dentro do parâmetro de normalidade ou não, como se fosse um exame laboratorial, né, aqui embaixo. Então, você tem aqui esse verdezinho, esse verdezinho aqui mais interno, saiu aqui, só um minuto. Deixa eu tentar compartilhar novamente aqui, pessoal. Só um minuto.
Aula ao vivo é assim mesmo, né? Senão não teria graça. Então, pessoal, aqui, esse gráfico, como que nós interpretamos ele? Observem que as linhas verdes, as linhas verdes equivalem à referência. Então, se o paciente quer essa linha vermelha aqui, a assimetria, estiver dentro desses intervalos das linhas vermelhas, então quer dizer, das linhas verdes, então quer dizer que está tudo certo. E aí, a partir disso daqui, você consegue fazer essa interpretação e laudar aqui embaixo, né? Escrever aqui o que você interpretou a respeito desse exame. Esse exame aqui desse paciente, por exemplo, você tem alterações leves na direção lateral inferior e medial, por Y-teste, e você tem uma alteração leve também para o Medicine Ball teste. E com também ali não alcançando o parâmetro esperado para o retorno ao esporte, para o CK-Quest. Então, essas informações nos trazem aqui um direcionamento muito interessante para o tratamento do paciente. Além dessas informações que você tem aqui, cada um, você sabe desse teste, né, que ele equivale a uma valência diferente para o paciente. Então, o Y-teste vai avaliar mais ali a estabilidade, o controle, enquanto o Medicine Ball teste vai avaliar mais a potência, tá? Então, cada uma dessas valências você consegue trabalhar de forma diferente no seu tratamento. Aqui, um pouco antes desses dados objetivos dos testes funcionais, você também tem um espaço para colocar o resultado dos questionários funcionais, que são muito recomendados, né, na literatura para acompanhamento também do tratamento dos nossos pacientes. Então, isso daqui é a ferramenta que nós criamos. Então, o que nós queríamos passar para vocês a respeito da avaliação funcional de membro superior era isso. Aqui estão as referências que nós utilizamos e também que fazem parte aí desses parâmetros que nós passamos para vocês, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Então, o objetivo da aula era trazer essas informações importantes a respeito dos testes funcionais, trazendo esse conhecimento para vocês e apresentar essa ferramenta que nós criamos. E, com relação a essa ferramenta, nós estamos disponibilizando ela para vocês adquirirem. Essa vai ser a primeira vez que ela estará disponível, né, para vocês adquirirem. Então, nós vamos enviar o link para quem tiver interesse nela no grupo que vocês ingressaram. E aí vocês podem preencher lá. É muito interessante que essa ferramenta, nós já vamos entregar essa versão personalizada, com crefito, nome e a logo, caso vocês tenham, então, para colocar nesse laudo final. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Leandro, fica à vontade aí, pessoal. Vamos abrir o espaço pessoal aí, ver se alguém tem dúvida. Vamos abrir aí. Pessoal, quem tiver dúvida, pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone e perguntar. A vantagem da aula ao vivo é essa, né? Que vocês podem interagir com a gente. Se alguém tiver também alguma experiência para acrescentar com relação à avaliação funcional, podem ficar à vontade. Eu vou mostrar, o que você acha, Leandro? Vou mostrar aqui para o pessoal como que utiliza a ferramenta. Isso, mostra ela completa. Beleza. A gente tem 5 minutos. Tá bom. Então, aqui está a ferramenta. Vocês vão precisar do Excel para a utilização da ferramenta, ou no versão desktop, ou então aplicativo de celular. Já testamos nos dois e ela funciona, tá? Então, a primeira aba da ferramenta vai estar escrito aqui algumas instruções de como utilizar, tá? E aqui as referências utilizadas. Na segunda aba, tem a aba do paciente. Aqui você vai colocar o nome do paciente, um histórico aqui da lesão, da doença do paciente, e algumas informações importantes, peso, altura, ocupação. Então, aqui, o IMC, por exemplo, já sai automático, tá? E aqui você tem também o espaço para colocar os testes funcionais, os resultados. Aqui nós sugerimos esse aplicativo, que ele é utilizado para Android, né? O Physical Therapy Questionnaires. Vocês podem aplicar os questionários de uma maneira muito interessante, ele é bem dinâmico, tá?
e aí vem aqui e coloca só a pontuação do questionário e o valor de referência. A partir daqui, você só vai para a aba dos testes funcionais. Então, aqui você vai ter aqui uma orientação com relação a cada um dos testes, então, o objetivo, como realizar e os materiais utilizados. Aqui embaixo, você vai digitar o resultado do teste. Lado não dominante ou lesionado e o lado não lesionado ou lado dominante, tá bom? Na segunda coluna. O Medicine Ball Test, a mesma coisa, essas orientações, objetivo e tudo mais, e os materiais utilizados. E aqui você tem o espaço para colocar o resultado, a distância. Importante, colocar aqui já a distância, a média das 3 medidas que o paciente fez, tá? Aqui tem a orientação falando quantas medidas vocês têm que tirar para cada um dos testes. E, por último, o CK Quest, que tem aqui também a mesma coisa. O objetivo, como realizar, o material, e aqui o espaço para colocar o resultado. A partir disso daqui, não precisa fazer mais nada. A única coisa que vocês vão precisar fazer é interpretar essa página de resultados aqui, tá bom? Então, chegou aqui, é só apertar o Ctrl P para imprimir e vai sair o laudo pronto, tá? Com uma página só. Então, o princípio mais importante aqui da nossa ferramenta foi trazer algo objetivo, tanto para você, para interpretar, também como para o paciente, para ele compreender melhor os outros profissionais. Então, isso daqui, em uma página só, nós consideramos que é a maior qualidade da ferramenta e que vai facilitar para vocês, tá bom? Então, o paciente ele não consegue entender nada quando você passa uma avaliação funcional ali para ele que tem 10 páginas, por exemplo. Na primeira página, ele já desiste de ler, assim como os outros profissionais, tá? Quer comentar aí alguma coisa, Leandro? Não, acredito que seja isso. Então, é isso daí, pessoal. Deixa eu interromper aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos mandar o link aí para quem quiser adquirir a ferramenta, tá? No grupo. E vamos tentar postar esse vídeo no YouTube para disponibilizar para o pessoal também que não conseguiu assistir ao vivo agora, tá bom? Então, contamos com vocês. Até uma próxima. Espero que vocês tenham aproveitado. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, viu?